As cinco linguagens do amor de Deus, Gary Chapman, capítulo 5. Deus fala a quarta linguagem do amor, atos de serviço. E aqui ele vai falar sobre pessoas que tinham essa maneira de demonstrar o amor a Deus, de entender o amor de Deus, que eram os atos de serviço. E aqui ele vai falar sobre nada mais, nada menos que a Madre Teresa de Calcutá. E a Madre Teresa, né, como todo mundo sabe, foi aquela pessoa que abdicou da vida dela para cuidar de outras pessoas. E Jesus, ele disse o seguinte: olha, vocês estão fazendo isso para mim quando você dá um copo d'água, quando você abre uma pessoa, dá um prato de comida. Quando você faz esses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Então, todas as vezes que estava lá, que a Madre Teresa estava fazendo algo por alguém, e alguém ia questionar, ela dizia: eu estou lavando os pés do nosso Senhor, eu estou limpando as feridas do nosso Senhor. Seja quem forem os mais pobres dos pobres, são Cristo para nós, ela dizia. Cristo na aparência de sofrimento humano. As missionárias da caridade acreditam firmemente que cada vez que oferecerem ajuda aos pobres, estão servindo a Cristo. E ela disse ainda: quando tocamos os enfermos e necessitados, tocamos o corpo sofredor de Cristo. É de Jesus que cuidamos. É Ele que visitamos, vestimos, alimentamos e consolamos. Toda vez que servimos os pobres, enfermos, moribundos, leprosos, aidéticos, não devemos fazê-lo como se fossem Jesus. Devemos servi-los porque são Jesus. A imagem de Deus, né, no homem, a imagem e semelhança de Deus, a criação do próprio Deus ali na nossa frente. Nossa vocação consiste em... Aí ela continua, né? Nossa vocação consiste em pertencer a Jesus. O trabalho não passa de um meio de expressar o nosso amor por Ele. O trabalho em si não é tão importante. O que importa é que você pertence a Jesus. Ele é quem lhe oferece os meios de expressar esse pertencer. Para a Madre Teresa, Deus expressou amor por nós ao enviar o único Filho, Jesus, que por sua vez expressou o amor por meio do supremo ato de serviço, dar a vida pelos nossos pecados. Sua vida chamou a atenção do mundo, mas foi intensa e pessoalmente motivada por amor a Jesus, a vida da Madre Teresa. Ela tornou-se um modelo para milhares de seguidores de Cristo, cuja principal linguagem do amor consiste em atos de serviço. E como é que nós temos esse entendimento do amor de Deus se revelando através dos atos de serviço? Quando nossas orações são respondidas, quando nós temos alguma situação que nós não poderíamos fazer na força do nosso braço, nós oramos, nós cremos no Senhor, e aquela situação, sobrenaturalmente, ela ou além da nossa capacidade, né, Deus usando outras pessoas, essas situações elas são resolvidas. A percepção de Deus como aquele que age era tão vital para o pensamento judaico que um dos nomes atribuídos por eles a Deus era Elohim, o Todo-Poderoso, aquele que consegue fazer tudo, aquele que realiza tudo. O escritor de Salmos fez o contraste entre o Deus de Israel e os deuses pagãos, enfatizando as poderosas demonstrações de atos de Deus em favor de Israel. Ao falar dos deuses pagãos, o salmista escreveu no Salmo 115: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Em Salmo 115, 9, 12 e 13 fala o seguinte, quando ele vai se referir ao Deus de Israel: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo, de nós se tem lembrado, Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoa os que o temem, tanto pequenos como grandes. Obviamente, o Deus de Israel é o Deus que expressa amor, servindo aqueles que clamavam por Ele. Os atos de serviço de Jesus. Jesus estava aqui nessa terra, e Ele também falou sobre si mesmo, dizendo: porque o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E a palavra fala, né, que quando Jesus estava nessa terra, Ele veio aqui fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Então, e Jesus ele falou a respeito de si: olha, quando Ele foi lavar os pés dos discípulos, Ele disse: olha, filho, vocês me veem como mestre, me chamando de mestre do Senhor, vocês vêm certo, mas assim como eu fiz, vocês devem fazer também o serviço, porque o Filho do Homem, Ele não veio para servir, mas para servir. Não, Ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Os milagres realizados por Jesus jamais resultariam de um capricho
mas foram sempre expressões do seu amor pelas pessoas. Curar os cegos, levantar os paralíticos, levantar os mortos, expulsar os demônios. Sempre foi uma maneira pelo qual ele comunicava o amor dele pelas pessoas. Jesus qualificou a própria morte como um ato de serviço quando disse: "O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que este, que dar a vida pelos seus amigos." Fica evidente que o apóstolo Paulo considerava a morte de Cristo uma expressão do amor de Deus. E aqui, logo no resposta aos atos de serviço de Jesus. Por exemplo, Paulo, quando ele viu que o Senhor, quando ele viu quando ele teve a revelação de tudo que o Senhor tinha feito por ele, realizado por ele, ele começou a trabalhar para o Senhor, edificando as igrejas, ele também foi perseguido, mas ele começou a servir. Teve até uma cidade que ele poderia estar muito bem ali, como ele era um apóstolo do Senhor, a igreja poderia sustentá-lo, mas ele falou: "Olha, para não ser o peso para vocês, eu trabalhei aqui." O tempo todo ele tinha o coração no serviço. A maneira como ele entendia, não somente como ele foi alcançado pelo amor de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, essa mesma maneira de atos de serviço foi com que ele trabalhou para que ele pudesse alcançar também as outras pessoas ao seu redor, especialmente os gentios. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!